O Bolsonaro disse que deu negativo, mas há uma série de indícios. O primeiro foi logo que ele fez o teste, o Eduardo Bolsonaro falou para um repórter da Fox News e o repórter mostrou para a Globo o print screen, ou seja, a tela do celular dele, de que o Eduardo Bolsonaro realmente falou para ele que o teste do Bolsonaro deu positivo. Por algum motivo, uma hora depois, o Eduardo Bolsonaro desmentiu. Falou que deu negativo. Só que a Fox News já tinha dado a notícia, foi um escândalo aquele dia. Toda a mídia mundial começou a dar notícia de que o teste do Bolsonaro deu positivo, que o Trump também poderia estar infectado, porque os dois estavam juntos. E aí o Eduardo Bolsonaro desmentiu, ele acusou a mídia brasileira de fake news, fez um vídeo olhando na câmera dizendo que não tinha dito nada disso, e é mentira, porque o repórter da Fox News mostrou. Aí ele foi na Fox News à entrevista, foi humilhado pela âncora lá. No dia seguinte, a Fox News, a rede TV americana, a rede TV pró-Trump, a mais trumpista de todas é a Fox News. E eles humilharam o Eduardo Bolsonaro, xingaram ele de mentiroso com todas as letras, ó, ou foi uma mentira ou a gente não sabe o que foi. E a coisa ficou feia para ele, ele pediu desculpas para a Fox News, tudo mais, falou que respeita. Tá, esse é o primeiro indício. Por que ele diria que foi positivo se não? Será que ele não falou a verdade e depois ele mudou de ideia por algum motivo? Ou alguém, o Trump, ou alguém dos Estados Unidos ligou para o Brasil e falou, ó, não pode falar que deu positivo, mente, tá? O segundo é que o Hospital das Forças Armadas divulgou a lista dos infectados, mas a lista faltava 2 nomes. E tudo leva a crer que esses nomes eram Jair e Michele Bolsonaro. Aí tem uma coisa, o Jair Bolsonaro, ele se recusa a mostrar o seu teste. A mídia perguntou várias vezes, ele sempre encerra a entrevista ou ele ataca o repórter. Quando um repórter perguntou, pediu para ele mostrar o teste, ele falou que era uma pergunta antipatriótica, assim, o que tem uma coisa a ver com a outra? O teste do presidente da República ser uma pergunta antipatriótica, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o Bolsonaro falou isso e ele não mostra o teste por nada no mundo. Outro indício é o fato de que ele viajou e a comitiva dele, 23 pessoas dessa comitiva que foram aos Estados Unidos e voltaram dos Estados Unidos com ele, ou seja, são 23 pessoas no mesmo avião com Jair Bolsonaro, 23 estão contaminados, infectados. Só ele que não. Imagina você tá no avião, viagem de volta. Na ida, vamos supor que estavam todos sem contaminação, pegaram lá. Viagem de volta, tá um avião cheio. Bolsonaro sentado aqui, do lado dele tem um infectado, na frente dele infectado, aqui infectado, atrás infectado, ali infectado. Só ele não está infectado pelo vírus nesse avião. Não tem como, não há motivo nenhum para acreditar nisso. Ele é a única pessoa imune no mundo inteiro. Estranho, né? Aí tem um dos maiores indícios, é esse vídeo, que foi logo que ele voltou. Isso foi uma reunião ministerial e está aqui o Bolsonaro tossindo igual um condenado. Ele vira para tossir e estão todos de máscara. Olha isso. Isso não é uma pessoa normal. Esse é o principal sintoma da doença. Pois bem, o Bolsonaro, aqui nesse vídeo eu mostro outra coisa. O Bolsonaro, sempre que ele está com os ministros dele, estão todos de máscara. E a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde dizem para que quando há uma pessoa infectada, todos no mesmo local têm de usar a máscara. Olha só isso. E sempre que o Bolsonaro está com os ministros, eles estão de máscara e o Bolsonaro também de máscara, que é a medida de proteção. Ok. Só que quando os ministros dão a entrevista sem o Bolsonaro, e teve uma entrevista ontem para a Globo, eles estão sem máscara. Aí você fala, pô, tinha um infectado naquela reunião. Quem é o infectado? Jair Bolsonaro. Porque os outros infectados dizem que estão de quarentena na casa deles, devem estar isolados em casa. Todos que estão infectados estão assim. Davi Alcolumbre, o general Heleno e tantos outros. Estão todos na quarentena. Você começa a ligar um ponto atrás do outro, a gente chega no... Ele deve estar infectado. E se ele está infectado, aí entram os crimes que Jair Bolsonaro cometeu. O primeiro é o crime contra a saúde pública. E quem diz não sei o Thiago, quem diz é Sérgio Moro e o ministro Mandetta, que quem descumprir a norma da quarentena está cometendo um crime contra a saúde pública, está no Código Penal e dá detenção de 1 mês a 1 ano. Mas principalmente
pelo fato de que ele foi abraçar os seguidores dele. E aí você vê como ele é um psicopata. Ele se importa com os ministros, porque ele usa máscara perto dos ministros, ele fica a 1 metro de distância de cada ministro, nas entrevistas estão todos um bem longe do outro, mas com os apoiadores dele, com o gado, ele não se importa. Afinal, gado não é gente, gado é animal, gado é animal, é massa de manobra para ele. Ele só usa essas pessoas, esses retardados que ainda o apoiam. Aí, pro gado dele, ele vai lá estender a mão, tirar selfie, abraçar, beijar. Lembram disso? Foi no dia 15, não faz muito tempo, faz 9 dias. Então, o Bolsonaro cometeu um crime contra a saúde pública, porque para quantas pessoas ele passou isso? Para quantas pessoas ele não infectou naquele dia? E aí, quando vê, por causa de uma pessoa, que é o Bolsonaro, a gente tem mais de 1000 casos em Brasília. Quando morrer alguém em Brasília, põe na conta dele. Põe na conta dele, porque ele começou a infecção e sabendo que estava contaminado, porque o teste dele foi dias antes. O Alexandre Frota, quando entrou com um processo de impeachment contra o Bolsonaro, e é o que deve ser aceito pelo Rodrigo Maia em algum momento, talvez não hoje, talvez não amanhã, nem na semana que vem, mas em algum momento será aceito, vai ser esse do Alexandre Frota. Ele cita esse dia. O Bolsonaro cometeu outro crime, que é a mentira. Um presidente não pode mentir, mas principalmente ele não pode mentir deliberadamente por vários dias, olhando para a câmera sobre um assunto sério, para o mundo inteiro, porque ele não mentiu apenas para a imprensa do Brasil. O filho dele mentiu na Fox News, na entrevista que eu citei agora há pouco. O Bolsonaro mentiu em entrevista a jornalistas, que também vão jornalistas estrangeiros ali falar com ele. Eles perguntam, ele mente para o mundo inteiro. Aí, comprovados os crimes do Bolsonaro, não tem como ele se segurar, não tem como, exatamente porque a economia vai ruir, o Brasil vai ficar numa péssima situação, porque o número de mortes vai ser gigantesco se nada for feito. É isso. Você quer que o Bolsonaro caia? Compartilhe o vídeo, curte, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. O inimigo vai cair e vai ser um tombo muito, mas muito grande. Mas, para ele cair, a gente tem que ajudar a empurrar. Então, se inscreve no canal, vamos pra cima deles. Falou!